Alguns dos CEOs mais bem pagos do mundo, na sua grande maioria as pessoas que lideram as gigantes empresas americanas, recebem acima de 200 milhões de dólares por ano. Apesar das empresas portuguesas não conseguirem acompanhar estes números, nem perto disso, a verdade é que ainda assim há quem receba salários multimilionários. Sabemos-lo porque os valores exatos pagos a estas pessoas ao leme das cotadas em bolsa são públicos, apresentados nos relatórios anuais que, por sinal, acabaram de sair relativamente ao ano passado e fomos investigar. Fizemos-lo para perceber e revelar em que moldes é que estas remunerações são pagas e quem foram, entre os CEOs das corporações públicas portuguesas, os que mais dinheiro levaram para casa no último ano. Há 53 entidades cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa, 16 das quais fazem parte do PSI, o índice de referência da Bolsa Portuguesa, que reflete num único número o desempenho deste conjunto das maiores e mais relevantes empresas do país. Cada uma delas tem como líder um ou uma CEO, ou presidente da Comissão Executiva em português, cujo principal objetivo é promover o crescimento sustentável da organização, assegurar a sua rentabilidade a longo prazo e criar valor para os acionistas, equilibrando simultaneamente os interesses dos trabalhadores, dos clientes e de outras partes interessadas. A este cargo conceituado estão muitas vezes associados sacrifícios menos glamourosos que não são tão falados. Horários alargados e disponibilidade sem limites que podem dificultar a construção ou manutenção de relações pessoais e familiares, responsabilidade pública por tudo o que de bom e mau acontece dentro da estrutura, que traz consigo um nível de stress e ansiedade significativo, e a obrigação de tomar decisões difíceis que podem afetar o futuro de muitos, gerando um grande peso emocional e ético. Claro que do outro lado da moeda, para compensar esta vida em trabalho constante, a remuneração dos CEOs, principalmente das cotadas em bolsa, tende a ser significativa e frequentemente tanto mais alta quanto o seu valor ou capitalização de mercado e os resultados apresentados justificarem. Recebem um conjunto de contrapartidas que, ao contrário de uma maioria dos trabalhadores não executivos destas organizações, que oferem um salário fixo todos os meses e possivelmente um bónus no final do ano, são por norma compostos por múltiplas componentes que podem estar relacionadas com uma data de fatores e assumir formatos para além do dinheiro, nomeadamente sob a forma de ações. Aliás, é costume até as retribuições dependerem mais destas partes variáveis do que das fixas. E não são só os CEOs que podem beneficiar delas, são também os acionistas, quem decide investir nas empresas, nomeadamente através de um intermediário financeiro como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, sobre o qual vamos falar mais à frente. Tenham em mente que ao investir o capital está em risco na medida em que o valor dos ativos pode subir ou descer e é possível receber de volta menos do que o inicialmente aplicado. Entretanto, se quiserem, podem ir já criando conta por lá, sendo que se o fizerem através do primeiro link na descrição, ainda ganham a fração de uma ação cujo valor pode ascender aos 100 euros, a que se aplicam os termos e comissões da corretora. Devem naturalmente fazer uma própria pesquisa antes de aplicar capital num qualquer ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. Mas antes disso, para além do salário e das compensações variáveis, o que mais pode estar incluído nas contrapartidas de quem ocupa estes cargos? A remuneração dos CEOs e da restante administração executiva é uma temática vastamente estudada devido à importância de compensações competitivas capazes de atrair, motivar e reter profissionais de excelência, mantendo ao mesmo tempo a razoabilidade de valores em mente para que estes sejam aceitos tanto pelos restantes colaboradores como pelos acionistas. Existem até estruturas com comissões de vencimentos inteiramente dedicadas a determinar e ajustar os pacotes de remuneração dos membros dos seus órgãos sociais. De modo geral, no meu entendimento, a compensação dos CEOs pode ser dividida em 6 principais categorias: o salário base, os incentivos de curto prazo e os de longo prazo, normalmente agrupados e chamados de retribuição variável, benefícios não pecuniários, que já vamos ver em que consistem, regalias e planos de reforma e ou de investimento. O salário base corresponde à retribuição mensal de montante fixo paga ao longo de 12 ou 14 meses. Os incentivos de curto prazo e longo prazo consistem num montante que pode ou não ser pago mediante o cumprimento de determinados objetivos de caráter económico, financeiro, operacional ou de sustentabilidade e têm como razão de ser o alinhamento dos interesses do CEO com os da empresa e os seus acionistas. Os de curto prazo são particularmente úteis quando é necessário gerar resultados de forma rápida e por isso costumam ter por base métricas como as receitas, o lucro, a cota de mercado, o cumprimento de determinados prazos ou uma panóplia de outros indicadores que podem ser atingidos e, consequentemente, recompensados
em períodos de meses até um ano. Os de longo prazo, por outro lado, têm como intuito aproximar a visão a 3, 5, 10 ou mais anos dos CEOs com as dos acionistas, incentivando ao foco no crescimento do negócio de forma duradoura, no sentido que se considera que melhores resultados poderá trazer. Aconteceu agora, por exemplo, com 3 ex-CEOs de empresas portuguesas, de quem já vou falar, que receberam em 2023 compensações referentes a anos passados, isto já depois de terem saído. Regra geral, os incentivos de curto prazo são mais recompensados em dinheiro, enquanto os de longo são com ações ou alguma outra forma similar. A parte positiva é que se a empresa tiver bons resultados e distribuir dividendos e ou valorizar, o CEO pode beneficiar dessa performance, tal e qual quem tenha investido em ações, como mencionei logo no início. Em contrapartida, se o desempenho ocorrer no sentido oposto, o CEO e quem detém ações é prejudicado. Lá está, ao investir, o capital está em risco. Falei-vos da Trading 212 porque, se for do vosso interesse investir, é uma corretora com uma das interfaces mais intuitivas do mercado, com uma elevada transparência de custos e na qual é possível aceder a mais de 9.000 ETFs e ações, entre as quais as das corporações integrantes do PSI, cujas remunerações de quem preside as suas comissões executivas vamos analisar daqui a pouco. É de notar que nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Seja a vossa vontade de adquirir uma ação no seguimento da aprovação da conta, que relembro que podem fazer através do primeiro link na descrição, de cumprirem com os critérios para se tornarem clientes e de depositarem fundos, o processo é bastante simples. Abrir a app da Trading 212, ir à lupa, escrever o nome da entidade, vou usar Jerónimo Martins para exemplificar, única e exclusivamente para a demonstração, comprar, escolher o número de títulos a adquirir ou o montante a aplicar, vou optar por 2 unidades, rever ordem e enviar ordem de compra. Continuando na enumeração dos 6 elementos da remuneração, surgem os benefícios não pecuniários, que são, como o nome indica, não monetários e podem incluir um ou mais telemóveis, computador, tablet e outros dispositivos de topo de gama, seguro de saúde, que pode ter cobertura total ou quase e estender-se a membros familiares, seguro de desemprego, seguro de vida, carro e respectivos encargos, férias adicionais, é um mundo. Quanto às regalias, podem incluir o uso de aviões privados, motoristas, segurança em casa, também aqui a imaginação é o limite. E por fim, mas não menos importante, o plano de investimento e o de reforma, que podem fazer toda a diferença para assegurar que pelo menos uma porção da considerável remuneração é direcionada não só para o potencial crescimento patrimonial, não sendo este garantido, como para a segurança financeira a longo prazo. Claro que todas estas condições variam significativamente de acordo com o tamanho da empresa e se é cotada ou não, em que país está sediada, da indústria em questão, da condição atual do negócio, da situação económica externa à corporação e por aí em diante. Infelizmente, as últimas 3 categorias não são muito fáceis de conhecer por inteiro, mas ainda assim, analisando aquilo que é público, divulgado nos relatórios anuais das cotadas, conseguimos saber qual o valor das componentes fixas e variáveis das remunerações recebidas por quem está à frente. Os de 2023 acabaram de sair e há alguns factos interessantes quanto às do nosso país. Das 16 do PSI, há 9 líderes a receber mais de 1 milhão de euros por ano e o que recebeu mais fica em primeiro lugar do pódio com uma diferença de mais de 3,5 milhões de euros para o segundo e muito acima da média do PSI, que não chega ao 1,5 milhão. Começando do menor para o maior pacote salarial, encontramos 7 CEOs que, de acordo com o ECO e com os relatórios financeiros das empresas, recebem entre o fixo e variável menos de 1 milhão de euros ao ano. São eles António Rios de Amorim, da Corticeira Amorim, com o menor rendimento de todos, num montante de pouco mais de 344 mil euros ao ano, dos quais 86% correspondem à componente fixa. Curiosamente, entre todas, é esta a empresa que apresenta a menor disparidade entre a remuneração do CEO e a dos funcionários. Segue-se António Leal Teixeira, da Ibersol, que explora em Portugal marcas como a KFC, a Pizza Hut, a Pens & Company e a Taco Bell, tendo levado 539.004 euros para casa o ano passado. Depois vem a Altri, uma portuguesa que produz fibras celulósicas a partir de madeira de eucalipto, exportando quase 90% do seu produto, com José Soares de Pinal Leme, que recebeu 730 mil euros em 2023, 500 mil dos quais como rendimento fixo. Sucede João Mansoneto, da Greenvolt, uma produtora de energia através de fontes renováveis, que apresentou um rendimento de quase 850 mil euros em 2023. Abaixo das remunerações milionárias só estão mais 3.
Carlos Mota Santos, da Mota Engil, a receber 872.292 euros. Rodrigo Costa, da REN, com 875.880 euros, ambos com uma divisão muito simétrica entre a variável e o fixo. E João Bento, do CTT, com pouco mais de 960.000 euros. Passando o marco do milhão anual, encontramos Miguel Almeida, da NOS, que atingiu 1.061.650 euros, Miguel Maia, do Banco Comercial Português, com 1.215.751 euros, dos quais apenas 676.000 correspondem à parte fixa, e Filipe Silva, CEO da Galp Energia, cuja remuneração ascendeu ao 1.318.900 euros. A partir do quinto lugar do ranking, as componentes variáveis começam a ultrapassar as fixas, pesando firmemente no bolo total. Ricardo Pires, da CEMAPA, a holding que inclui negócios na área do cimento, papel e ambiente, nos quais se incluem a Cecil e a Navigator, que recebeu quase 1,5 milhão de euros, dos quais cerca de 661.000 correspondem à componente fixa e quase 840.000 euros à variável. Em quarto lugar está António Redondo, da Navigator, com um salário de 1.689.799 euros, 65% variável. E em terceiro lugar, Cláudia Azevedo, com uma remuneração total de 1.739.000 euros, da qual quase 70% tem origem no variável. Acima de 2 milhões de euros está Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis, as duas maiores empresas da Bolsa Portuguesa de acordo com a capitalização de mercado. E em primeiro lugar, Pedro Soares dos Santos, líder da Jerónimo Martins, que encabeça esta lista sem dar hipótese nenhuma aos outros CEOs. Em 2023, auferiu 4.900.000 euros, mais de 400.000 euros por cada um dos meses do ano, dos quais 1.400.000 correspondem à componente fixa, 2,5 milhões à variável e 1 milhão ao plano de pensões. É também aqui que se encontra a maior disparidade entre a remuneração do CEO e o salário médio praticado dentro da estrutura, umas abismais 288 vezes. Duas razões que podem justificar esta diferença particularmente acentuada, ou pelo menos parte dela, é a maior parte da força de trabalho ser no setor do retalho, que apresenta por norma salários médios baixos, e 2, por uma grande parte destes trabalhadores do grupo estarem em territórios com salários base inferiores aos praticados por cá, como é o caso da Polónia e da Colômbia. Alguns dos antigos CEOs que ainda levaram para casa dinheiro referente ao desempenho das empresas que lideraram no passado foram, segundo um artigo da ECO, António Mexia, que recebeu cerca de 1.800.000 euros da EDP, mesmo tendo deixado o cargo em 2020, Manso Neto, que apesar de agora liderar a Greenvolt, recebeu mais de 600.000 euros referentes ao período em que liderou a EDP Renováveis, e Andy Brown, que acumulou 219.000 euros relativamente ao desempenho da Galp em 2022, ano em que abandonou a posição. Exploro em detalhe a história e negócio de várias destas empresas portuguesas, numa série que tenho publicado com alguma regularidade, e o último vídeo que está a aparecer agora no ecrã e que recomendo que vejam de seguida foi precisamente sobre a Galp. Por hoje é tudo, um gosto é sempre muito apreciado, desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.